Hoje, no calendário litúrgico da Igreja, nós celebramos a memória que está ligada à dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, no outeiro Esquilino, em Roma, considerada o mais antigo santuário mariano do Ocidente. Ergueu sobre o precedente edifício liberiano o Papa Sisto III, dedicando-o a Deus e intitulando-o à Virgem Maria, proclamando-o solenemente pelo Concílio de Éfeso, Mãe de Deus. Sua dedicação, a 5 de agosto, é recordada pelo martiriológio jerominiano. Caros irmãos e irmãs em Cristo, mas aqui, hoje, de modo muito especial, nós damos uma ênfase maior aos 90 anos de fundação de nosso mosteiro. As leituras que nós acabamos de ouvir, primeira leitura do livro do Apocalipse, como segunda leitura da carta aos Romanos, pequenos textos, mas que nos convida a olhar para a nossa realidade e pensar sobre aqueles que aqui caminharam. Se o Evangelho nos exorta no seu final, Lucas 15, capítulo 11, versículos 27 e 28, felizes os que ouvem a palavra do Senhor e as praticam a cada dia. Assim acreditamos na vida de Dom Atanásio, um homem sábio e prudente, que já nos recorda a primeira leitura do livro do Apocalipse: te darei um novo céu e uma nova terra, e esta é a casa de Deus, esta é uma casa de oração. Assim nos convida a pensar no seu trabalho, na sua dedicação. Dom Atanásio é o 10º monge falecido deste mosteiro. Foi eleito abade pelo capítulo geral de 1950. Mas até chegar a este momento percorreu um longo caminho, um caminho difícil na Bósnia e Herzegovina. Depois, como monge, é encarregado por Dom Carlos Mins a procurar um possível refúgio para a comunidade monástica de Himmerod, que, passando pelos Estados Unidos, não encontram naquele lugar um novo céu e uma nova terra para edificar a casa de Deus. Desembarca no Rio de Janeiro e percorre os estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas, mas não encontra um lugar que lhe agrade, um lugar que possa os futuros irmãos, monges, como já nos convida a regra de São Bento, à oração, ao trabalho, edificar a casa de Deus. Mas estando pronto, caros irmãos, para retornar para a Alemanha, passa pelo mosteiro de São Bento e São Paulo, quando, naquela ocasião, Dom Domingos de Sales, Silos, e comunica que a Arquidiocese de Sorocaba, através de Dom José Carlos Aguirre, está para ceder uma terra, o que nós chamamos patrimônio São João Batista, mas que aqueles que herdarem este patrimônio devem cuidar ou deveriam cuidar das paróquias de Itaporanga, São João Batista, e de Riversul, Ribeirão Vermelho do Sul, paróquia do Bom Jesus. Para quem anda pelos nossos campos, ou aqueles com um pouco mais de idade, talvez já se depararam com isto,
E quando ele chega aqui, naquele ainda um povoado bem menor do que é hoje, encontram no patrimônio São João Batista uma erva daninha chamada barba de bode, uma terra inóspita, que pouco se produz, muito deve se trabalhar, mas Deus coopera com aqueles que o amam, que o servem, aqueles que de coração sincero coloca-se sob suas mãos e deixa-o guiar os seus passos. E assim acontece com Dom Atanásio. Acreditando mais no Espírito de Deus, que o chama à terra de Santa Cruz para anunciar a boa nova da salvação, aceita o projeto de Deus, não coloca entraves. E entrando em contato com Dom José Carlos de Aguirre, herda o patrimônio São João Batista e as paróquias de Itaporanga e Riversul, que um pouco mais à frente vai se desmembrar a paróquia Santa Teresinha, Barão de Antonina, Imaculada Conceição, Coronel Macedo. Mas aí há um grande pormenor, e penso que hoje, com todas as facilidades que temos, às vezes colocamos tantas dificuldades, mas aqueles primeiros monges que aqui chegaram de forma muito especial, Padre Domingos, Padre Davi, Padre Randolfo, percorriam estas regiões a cavalo, enquanto um estava chegando da sua missão, da sua jornada, logo outro saía, para nos pequenos povoados, nas pequenas aldeias, ali ministrar o sacramento da confissão, o batismo, celebrar a Eucaristia, atender o povo de Deus. E se esta casa é uma casa de oração, já constituída, quantos matrimônios se realizaram nesta igreja abacial e paroquial? Quantos de nossos jovens e crianças aqui receberam o sacramento do batismo, a primeira Eucaristia, o crisma, matrimônios, das exéquias? Essa herança herdada que hoje nós temos a missão de levar à frente, de levar a bom termo, porque os nossos padres, os nossos primeiros irmãos, não fizeram conta do cansaço, da dor, do sacrifício. Poderíamos dizer que faça sol ou faça chuva, eles percorriam estas terras de Santa Cruz para levar o Cristo crucificado, o Cristo que perdoa, o Cristo que atende e olha com compaixão, o Cristo ressuscitado. Conta-se que uma vez, Padre Davi, saindo com seu cavalo, logo que subiu nele, começou as suas orações, e o cavalinho andou até uma distância, mas retornou, e quando ele percebe e pensa que tinha chegado no lugar que deveria ir, ergue o olhar, estava aqui à frente da portaria. O animal retornou. Ele teve que recomeçar a sua viagem, a sua caminhada. Mas é neste desejo de servir a Deus que Dom Atanásio aqui permanece, mesmo ainda quando Himmerod não pensava ser mais necessária esta fundação para servir como um refúgio à comunidade mãe. Aqui ele doa a sua vida. Depois dele,
recebemos como abade nosso saudoso Dom Estevão, que quanto trabalhou por esta terra, que quanto doou por este mosteiro, por esta casa, para que aquela semente plantada no coração dos homens, em especial dos nossos irmãos monges, que não padres, mas que exerceram um grande apostolado nesta cidade, irmão Rafael, de saudosa memória. Talvez poucos homens e mulheres no mundo souberam ouvir com tanta atenção, com tanta dedicação, quanto o irmão Rafael o exerceu. A regra de São Bento nos diz sobre o irmão porteiro, que ele é os olhos e os ouvidos do mosteiro, porque ele vê a necessidade do povo que o rodeia, daquele que bate à nossa porta, e tem a missão de não levar as coisas do mundo para dentro da vida comunitária, e tão menos o que é próprio da nossa vida, do nosso dia a dia, levar para o mundo. Então ele deve saber filtrar, ponderar, pensar. Um homem com pouco estudo, mas repleto do Espírito Santo. Quantos de nós conhecemos aqui um Padre Eugênio, na sua forma de ser, no silêncio que guardava com tanto carinho, na dedicação ao trabalho? Mas me recordo que de outras pessoas que já nos contaram, ele fazia a busca do correio. E se uma pessoa o parasse no meio da praça, pedindo: padre, eu quero confessar, ele parava ali e atendia em confissão. Não media esforços do seu tempo, do seu cansaço, para anunciar o reino de Deus. E é este legado que, posterior, Dom Luiz Alberto, que se faz presente, Dom Celso, e agora recai neste período a mim, mas junto com os meus irmãos, levar à frente esta obra iniciada por Deus, porque Deus coopera com todo aquele que o ama de coração sincero, ainda que em nossas fraquezas, que em nossos limites humanos. Mas Deus caminha conosco. É neste desejo que nós devemos renovar hoje, nestes 90 anos de fundação, um desejo sincero de perseverança, dos mais velhos aos mais novos, dos mais novos aos mais velhos, sem deixar ninguém de fora, o desejo de perseverança, de trabalharmos juntos, unidos, para que esta casa possa florescer, dar seus frutos, possa testemunhar o Evangelho. Se fazemos memória aos nossos irmãos que faleceram, quantos outros durante toda a sua vida trabalharam e trabalham ainda hoje para que o anúncio da boa nova da salvação chegue a todos os homens. Devemos render graças a Deus, mas também pedir a Deus que nos conceda, de modo especial aos nossos jovens, o dom da perseverança, porque sim, recai sobre eles a continuidade desta casa. A nossa vida é passageira. Hoje nós trabalhamos e procuramos ajudá-los da melhor forma possível para que perseverem, para que deem para dar-lhes um direcionamento seguro. Amanhã são eles.
E disso carece a oração de todos vós, para que possamos realmente ser testemunhas do Cristo, ser testemunha na vida comunitária. Porque o salmista nos exorta como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos, bem unidos. É como óleo que escorre sobre a barba de Arão e vai chegando até a orla de seu manto. Sempre recordo aos meus irmãos que nós temos as nossas diferenças de origem, de formação familiar, de localidade do nosso Brasil. Cada um tem seu jeito de ser, mas é nesta diferença o que São Paulo vai nos exortar, nos dons, dos talentos, vai usar a imagem do corpo, a diferença dos membros, mas que devem caminhar unidos e formar um só corpo, uma família querida por Deus. Hoje também nós temos uma data especial para com os nossos oblatos. A primeira turma de nossos oblatos celebram hoje também o seu jubileu, 10 anos de oblação. E outros que iniciam este caminho, oblato secular, é aquele que procura viver a espiritualidade cisterciense na sua vida diária, no seu trabalho, na sua família. Onde estão? Ali não negar o Cristo, pelo contrário, nas pequenas e nas grandes oportunidades da vida, testemunhar o Evangelho. Mas a todos nós, não só de Itaporanga, mas de toda esta nossa região, da Diocese de Itapeva, devemos render graças a Deus por todos os dons e benefícios a nós concedidos nesta casa de oração, nesta casa de Deus. Que o bom Deus, pela sua infinita misericórdia e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, de nossos santos fundadores, Roberto, Alberico e Estevão, São Bernardo, interceda por nós junto a Deus, para que sejamos perseverantes na fé, assíduos na oração e solícitos na caridade fraterna, e assim testemunhar ao mundo o nome de Cristo, testemunhar o mundo a ressurreição do Senhor. E nesta terra de Santa Cruz, nesta terra de Itaporanga, onde Dom Atanásio, irmão Lucas e todos os outros irmãos que ao longo do tempo aqui doaram suas vidas, nunca caia no esquecimento, mas numa memória viva de que suas vidas doadas, a semente do trigo que cai à terra, ela germina, ela morre, ela germina e dá seus frutos, os seus frutos de fidelidade, de justiça e de paz. Que o bom Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe a todos nós. Vamos juntos professar a nossa fé.